Eu voltei a Poços de Caldas nesse início do mês de julho. Ainda estamos no dia 6 de julho de 2022 e eu estou aqui com a atual revista da nossa Escola Bíblica Dominical, que trata de um tema muito necessário para as igrejas dos nossos dias, porque se você está por dentro dos noticiários, é, tudo que está acontecendo ao nosso redor, no Brasil e no mundo, é cada vez mais são sinais cada vez mais evidentes de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu sei que muitos que assistem esse canal são sensacionistas, muitos são milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, enfim, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, enfim, seja lá qual for a sua corrente escatológica, mas enfim, a verdade é que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Eu particularmente creio que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, e na grande tribulação o anticristo se manifestará, ele governará todo mundo, imporá adoração a ele, e enfim, acontecerá uma série de coisas. E eu creio que boa parte da igreja, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, obviamente, que não se contaminarem, eles serão poupados de tudo o que acontecerá nos últimos 7 anos da história da humanidade, antes de Jesus Cristo efetivamente implantar o seu reino eterno. E esta revista ela fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, que tem se intensificado cada vez mais não só com a televisão, com as novelas, com os filmes, com as séries, o cinema, mas também com a internet, e especialmente as redes sociais, porque há um interesse cada vez menor pelo reino de Deus, pelas coisas referentes a Cristo, um interesse cada vez maior do mundo, inclusive de pessoas da própria igreja, pelas coisas deste mundo, no sentido assim da corrupção desse mundo, de conteúdos totalmente contrários aos preceitos da Bíblia, e ideologias totalmente contrárias à vontade de Deus, que acabam ganhando espaço, acabam ganhando adeptos, inclusive dentro da igreja. E essa Bíblia, eu quero falar resumidamente sobre as lições desta revista aqui, que está sendo estudada nos meses de julho, agosto e setembro de 2022. Então, são 13 lições. Eu quero resumir rapidamente o assunto de cada lição. A sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, que é a primeira lição, faz um resumo geral de tudo o que está acontecendo, de como devemos nos preparar para resistirmos a tudo o que está acontecendo ao nosso redor, com o intuito de nos afastar de Deus. A sutileza da banalização da graça. Essa aqui é uma das mais perigosas. Por quê? Porque existem pessoas no próprio meio cristão, líderes cristãos, cantores, enfim, pessoas do nosso meio, que afirmam que a graça ela permite que você faça o que você quiser. Inclusive, uma das cantoras que mais tem se posicionado, uma das cantoras cristãs que mais tem se posicionado contra essa libertinagem que tem ocorrido no meio cristão, é a Bruna Carla. E ela tem sido cancelada, tem sido alvo de discursos de ódio, de manifestações de ódio, inclusive de pessoas da própria igreja, por ela se posicionar contra temas polêmicos, a respeito de temas polêmicos. E ela, numa de suas transmissões ao vivo no Instagram, ela falou que a porta do céu não é larga, referindo-se ao texto lá Jesus fala que a porta é estreita, o caminho é estreito. E só que muitas pessoas, muitos líderes cristãos, muitos cantores, muitas pessoas do próprio meio cristão estão alargando essa porta, alargando o caminho, como se fosse dizendo que por causa da graça, por nós estamos na era da graça, hoje em dia você pode fazer o que você quiser, você pode pecar à vontade, você pode falar o que você quiser, você pode falar palavrão, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer tudo, que Deus perdoa, Jesus perdoa, só que não é bem assim.
E a terceira lição fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. Aqui fala sobre os principais tipos de imoralidade sexual, resumindo aqui, né? Os principais tipos de imoralidade sexual, inclusive pornografia, masturbação, claro, de uma forma resumida, né? A sutileza da normalização do divórcio, porque existe um número cada vez maior de pessoas divorciadas, pessoas separadas, inclusive líderes cristãos divorciados, pessoas com cargos na igreja que são divorciados. Então é um assunto muito polêmico, que tem dado muita treta. E a quinta lição fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, que tem tomado conta principalmente da Europa, dos países ricos, países desenvolvidos. Eles têm sofrido uma onda muito grande, uma avalanche de ateísmo, de materialismo, em que as pessoas não creem mais em Deus. A grande maioria das pessoas não crê mais em Deus, não vai mais à igreja, não participa de eventos cristãos, e porque acha desnecessário, acha ultrapassado, que acabou entrando naquela onda de uma certa forma do marxismo, de que a religião é ópio do povo. Então as pessoas não querem mais saber de Deus, não querem mais saber do Evangelho. E nos países desenvolvidos está sendo cada vez mais difícil pregar o Evangelho por conta desse excesso de materialismo, e até mesmo países como o Brasil, isso está aumentando muito, principalmente entre intelectuais, entre artistas, entre pessoas, influenciadores digitais com tendência à esquerda. A sexta lição fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, entre elas a ideologia de gênero, que impõe até mesmo uma linguagem própria para não ofender as pessoas. Tem que usar todes, amigue e coisas assim, para de uma certa forma obrigar as pessoas a aceitar que não existe apenas homem e mulher, existem outros sexos, enfim, falando de uma forma resumida. A sutileza da relativização da Bíblia tem a ver com a banalização da graça também, mas principalmente pessoas que interpretam a Bíblia de acordo com seus próprios interesses. Existem até denominações inteiras que corromperam textos da Bíblia para dar validade para suas doutrinas, para suas crenças. Então, quando você usa a Bíblia para o seu próprio interesse, para satisfazer sua carne, para satisfazer seus próprios interesses, para satisfazer seu ego, você está, na verdade, distorcendo a Bíblia e usando a Bíblia contra si mesmo e contra as pessoas que ouvem a sua mensagem. Como o próprio Martinho Lutero dizia, ele costumava dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quando você usa a Bíblia incorretamente, obviamente, quando você usa mal a Bíblia acaba sendo usada para apoiar heresias, né? Se você realmente não é transformado pelo Espírito Santo, se você ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo, ou se você é apegado demais à carne, à sua própria intelectualidade, se você acha que o seu intelecto vale mais do que está escrito na própria Bíblia, você acaba usando a Bíblia para criar ou apoiar heresias. E a oitava lição fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Aqui fala sobre o pentecostalismo. Eu hoje atualmente estou na Assembleia de Deus Ministério Belém, e existem outras igrejas pentecostais também, e aquelas que realmente seguem o Evangelho de Cristo, aquelas que realmente se preocupam com a palavra de Deus genuína. Existem aquelas que acabam sendo usadas para satisfazer suas próprias lideranças, acabam sendo distorcidas. A pregação pentecostal acaba sendo distorcida para satisfazer interesses de seus líderes e para pregar heresias, para confundir a cabeça das pessoas. A nona lição é outro assunto extremamente difícil, extremamente polêmico, que é a sutileza do movimento dos desigrejados. Porque existe uma tendência cada vez maior entre os cristãos
de que eu concordo que mais importante do que estar na igreja física, participando de cultos no templo, para adorar a Deus e aprender da Bíblia, mais importante do que simplesmente estar na igreja, templo, é ser igreja, ser um organismo vivo, um corpo vivo, é ser família de Deus, inclusive fora do templo. Só que isso não anula a necessidade de nós estarmos junto com os irmãos, de estar participando dos cultos, de participando das atividades da igreja. Só que existe um movimento cada vez maior de pessoas do próprio meio cristão que estão dizendo que não precisa mais ir para os cultos, não precisa mais ir para a igreja, acaba fazendo... não que os cultos em casa, chamadas células, e outros cultos domiciliares não sejam importantes, realmente são importantes, mas não substituem os cultos semanais, as reuniões semanais, os trabalhos presenciais no templo, na igreja. E só que existe um movimento cada vez maior de pessoas que dizem que não precisa mais ir para a igreja, que eu posso ser cristão em casa, posso ler a Bíblia em casa, posso orar em casa, sem precisar participar de nenhum culto. Mas isso acaba enfraquecendo cada vez mais as pessoas e acaba afastando cada vez mais, porque em casa e em outros lugares fora do ambiente eclesiástico, você fica vulnerável, você se torna fraco espiritualmente. Então você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa participar de atividades no templo ou em reuniões da igreja, assim, mesmo que seja nas casas, mas você precisa participar dessas reuniões para você se fortalecer ainda mais, para você se fortalecer espiritualmente, para você em comunhão com os irmãos, estudar a Bíblia, orar junto, enfim, ter essa comunhão, porque ela é muito importante para o nosso fortalecimento na fé. A sutileza, a lição 10 fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Aqui fala sobre dízimo, aqui fala sobre nós consagrarmos nossos bens e todo o nosso ser para Deus, especialmente nossos bens. E realmente tem uma necessidade muito grande de nós consagrarmos a Deus o que recebemos, ou pelo menos parte do que recebemos, nós separarmos para a obra do Senhor. A sutileza das mídias sociais. A lição 11 fala sobre uma das coisas que mais estão afastando a juventude, especialmente os jovens, adolescentes, do meio dos cultos, das atividades da igreja, são as mídias sociais. Às vezes as pessoas passam mais tempo nas mídias sociais do que orando, lendo a Bíblia e ouvindo músicas que as aproximem de Deus. Então as redes sociais devem ser usadas como ferramentas para a propagação do Evangelho, não para substituir o Evangelho. A lição 12 fala sobre a sutileza da espiritualidade holística, que tem a ver com ocultismo, com misticismo, com o movimento Nova Era. Tem a ver com muitas séries, muitos filmes que estão na moda hoje em dia, que falam sobre as forças ocultas, com as coisas das trevas, filmes de terror, enfim, tudo isso acaba ficando na moda. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está afastado de Deus, o diabo acaba atraindo as pessoas para esses tipos de conteúdo e fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus e se aproximem cada vez mais daquilo que a própria Bíblia condena, que a Bíblia proíbe, porque somente Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo merece toda a honra, glória e louvor, e qualquer outra coisa que é colocada no lugar dele acaba se tornando um ídolo nas nossas vidas, e se isso nos aproxima do diabo, aí pior ainda. E finalmente a lição 13 é um reforço, fala sobre como podemos resistir à sutileza de Satanás. Então dá últimas instruções para que nós possamos resistir a tudo isso. E eu quero finalizar essa minha consideração a respeito dessa revista, que é uma revista muito importante. Eu não sei se você na sua igreja, na sua denominação, tá falando sobre assuntos semelhantes, mas é muito importante, seja você presbiteriano, batista, metodista, seja qual for a sua denominação, da quadrangular, enfim, seja qual for a sua denominação, é muito importante você aprender na sua escola bíblica dominical e nos cultos também, nas reuniões nas casas, nos cultos na igreja, a respeito de como você deve se proteger de todas essas armadilhas do inimigo, que muitas vezes vem de fora para dentro, mas também vem de dentro para fora.
destruindo, prejudicando a igreja tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Porque fora da igreja você vê televisão, você vê jornal, você vê uma série de coisas, redes sociais e outras coisas que acabam enfraquecendo sua fé, e dentro da igreja você vê pessoas que se dizem cristãs trabalhando contra o evangelho, pregando coisas que não tem nada a ver com o genuíno evangelho de Cristo. E eu quero encerrar deixando um texto muito importante que eu já mencionei no vídeo sobre a armadura de Deus, que é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todos os lados do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais mudadas nos lugares celestiais. Esse texto é muito importante, porque ele nos mostra que não devemos lutar contra pessoas, contra seres humanos. Por mais que as pessoas se levantem contra nós, por mais que seres humanos invistam contra nós, seja nas redes sociais ou fora delas, no meio nosso redor, mas não devemos tratar essas pessoas como inimigos. Nosso verdadeiro inimigo é o diabo, e todos aqueles que estão com ele, os demônios, as hostes malignas. Esses são nossos verdadeiros inimigos, e não as pessoas que estão ao nosso redor, por mais afastadas que elas estejam de Deus, por mais que elas invistam contra o Evangelho, por mais que elas blasfemem contra Deus, por mais que elas lutem contra nós, nos persigam, nos maltratem, nos caluniem, por mais que essas pessoas, de uma certa forma, trabalhem contra o Evangelho, inclusive perseguindo aqueles que seguem o genuíno Evangelho de Cristo, nós não devemos tratar essas pessoas como inimigas, nós devemos orar por elas, porque Jesus mesmo falou que nós devemos amar nossos inimigos, orar por eles. O próprio Jesus, que quando já estava crucificado, com o corpo todo dilacerado, ele orou ao Pai que perdoasse aqueles que os crucificavam, porque eles não sabiam o que faziam. Então devemos tratar essas pessoas não como nossos inimigos, mas como pessoas que estão afastadas de Deus, que precisam ouvir do Evangelho, precisam voltar para Cristo, no caso daqueles que se afastaram, e conquistar essas pessoas por reino de Deus, porque Jesus está voltando, a volta de Jesus está cada vez mais próxima, a qualquer momento ele pode voltar e nos levar daqui. Então, que este vídeo possa ter sido usado para encorajar você, se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda está afastado de Deus, para que você possa voltar a tempo antes que seja tarde, porque você pode ficar aqui para a grande tribulação, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você vá para o céu junto comigo. Então que Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Não se esqueça de orar e ler a palavra todos os dias para se fortalecer cada vez mais. Até depende, se quiser.